Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Mais uma vez, estou aqui nessa tribuna política para falar de assunto de interesse nacional. Hoje, meus amigos, são 27 de março de 2020. Estamos aí com algumas semanas com o coronavírus atacando ao mundo e ao Brasil, particularmente o estado de São Paulo. Mas nós temos, meus amigos, algo aqui no Brasil muito diferente, muito estranho. Apesar de que o clima não é favorável ao Covid-19, nós já temos muitas mortes no Brasil. Muitas mortes. Agora, o diferente de outras partes do mundo que estão cuidando também dessa pandemia mundial são os desencontros de prefeitos, governadores e o presidente da República, do Poder Executivo. Meus amigos e minhas amigas, os governadores e prefeitos falam uma coisa, fazem a tal da contenção vertical, aliás, horizontal, e o presidente da República quer a contenção vertical. Em quem acreditar? O povo vai atrás do quê? O que diz a nossa Constituição Federal é que os estados e os municípios não têm autonomia absoluta para legislar. Tem que ser de acordo com a Constituição, conforme a Constituição. E o que nós vemos são muitos governadores e prefeitos agirem como se estivesse num país independente, tomando suas próprias decisões. O que não é factível para uma federação. O presidente da República tem suas preocupações porque o país tem que produzir, o país tem que gerar empregos e com a paralisação total, essa paralisação horizontal, como ele chama, que é total. Eu não sou técnico, não sou médico, mas tenho para mim que poderemos tomar muitas medidas para conter esse vírus sem essa paralisação horizontal. Acredito que o meio mais eficaz e menos prejudicial para a economia é a contenção vertical, alcançando só os grupos de risco, meus amigos. Porque o Brasil precisa produzir para o seu povo comer e exportar para o mundo comer também. Não podemos trancar tudo e viver do quê? Veja o caso dos caminhoneiros, que não encontram uma bodega aberta nas estradas estaduais ou federais. Não podemos, minha gente, dar vazão ao pânico, porque hoje nós temos uma pandemia do pânico. E as autoridades têm que se entenderem, porque o povo segue, na sua maioria, o comportamento, os ditames, as regras estabelecidas pelas autoridades municipais, estaduais e federais. O Brasil não pode ficar nessa contradição, nessa peita geral com suas autoridades e ainda mais entre os poderes. Não podemos dar vazão à coisa política
as coisas políticas. Numa hora como essa, temos que dar as mãos, porque na verdade somos seres humanos, queiramos ou não. Temos que racionalizar nossas ações. Temos que olhar o bem coletivo. Vejam bem, agora até o primeiro-ministro da Inglaterra está com coronavírus. Então o vírus não escolhe a pessoa. Chega e pronto. O nosso presidente correu risco. O presidente dos Estados Unidos correu risco com a comitiva brasileira. Então o vírus é um fato mundial. É um fator mundial. O vírus ataca qualquer um, aonde chega, de uma forma muito terrível. Meus amigos e minhas amigas, acredito que as nossas autoridades têm, não só agora com o coronavírus, mas no geral, eles têm que se entender para que o Brasil caminhe, prossiga e gere empregos para a nossa população. Porque ninguém vive de vento, minha gente, de brisa. A pessoa tem que comer carne, feijão, arroz. Tem que se alimentar. Tem que se divertir. O ser humano tem muita coisa a fazer extra à sua própria residência. Não vou aqui endossar as palavras totais do presidente da República, mas não tiro em parte a razão dele. Porque a preocupação dele é com amanhã, com o desemprego que já temos e que provocaremos com paralisações, prendendo as pessoas 100% dentro de casa. Eu tenho medo, já estou nesse grupo de risco, mas não vou me assombrar, sair por aí gritando. Estou em casa esperando a poeira baixar. Mas aqueles que não estão no grupo de risco têm que continuar a trabalhar, a produzir, a tocar sua vida normal. Esse é o meu ponto de vista. Acredito que esse pico dessa doença, dessa pandemia, tão preconizado por muita gente, nós não vamos ter, não vai chegar ao Brasil. Porque o Brasil não tem clima propício para isso. O clima do Brasil é tropical. E na maioria da região, um tropical seco. Tem fases do ano que temos aí menos de 10% de umidade relativa do ar. O que é, graças a Deus, um veneno para esses vírus e outros como o influenza. Meus amigos e minhas amigas, de modo que eu creio que a decepção do povo brasileiro é geral, principalmente com o presidente da República e o governador de São Paulo, trocando farpas, brigando, enquanto o interesse público, a coisa pública, que é a razão deles existirem no mandato, fica de fora, ou em conflito, confundindo as pessoas
Até as pessoas mais bem informadas se confundem com essa briga, com essa disputa política, eleitoral, em cima do cadáver, da doença de pessoas. Isso é inadmissível para autoridades que estão ali com um objetivo muito diferente, que é o de preservar as pessoas, a vida e a saúde das pessoas. São Paulo, fechando tudo. Como é que aquele coração, aquela máquina de produzir do Brasil funciona? Fechados, os shoppings fechados, os serviços quase todos fechados, a indústria. Meus amigos e minhas amigas, nem tanto ao céu e nem tanto à terra. Temos que ter uma dosagem equilibrada e alguém centralizando as ações uniformes para todo o Brasil, naturalmente excepcionalizando aqueles setores que são muito menos vulneráveis. Meus amigos e minhas amigas, com essa briga ninguém se entende. Os partidários de um lado e de outro se engalfinham, brigam, discutem, falam muitas besteiras, coisa que não interessa ao coletivo, ao povo, à nação brasileira. O que nos interessa é equilíbrio e orientação firme de como agirmos, de como fazermos nesse momento tão difícil. Nesse momento tão difícil que até aqueles que não acreditam nos estragos da pandemia estão se dobrando, estão caindo doentes, como é o caso do primeiro-ministro da Inglaterra, Boris Johnson. Ele se dobrou diante da contaminação, porque ele também já está no grupo de risco. E Deus o livre que aconteça o pior com ele, porque ele peitou um inimigo desconhecido, coisa que não devemos fazer. Meus amigos e minhas amigas, de modo que aqui no Brasil, eu acredito que o governo federal é quem deve comandar essas ações com a fiscalização dos prefeitos e dos governadores. Não os prefeitos e os governadores tomarem decisão para que o poder federal fiscalize. Eles estão invertendo. Estão invertendo a ordem das coisas, esses prefeitos e esses governadores, por mais que não gostem do presidente da República, ele é legítimo. Desculpem, meus amigos, é alergia. O presidente da República é legítimo para governar e tomar. Desculpem novamente. É legítimo para governar e tomar decisões, pois foi para isso que ele foi eleito. Os prefeitos e os governadores têm competência limitada. Não podem tomar medidas de caráter generalizado, mesmo em seus municípios e em seus estados, porque eles têm autonomia para governar determinada pela Constituição Federal. Não é pela vontade deles. É bom que eles entendam que nós temos uma Constituição e que eles são limitados por elas e temos todo que respeitar a Constituição Federal. Todos temos que respeitar a Constituição Federal, porque ela é o nosso estatuto maior, é a lei maior da nação brasileira.
Acima da Constituição, só Deus. E esses prefeitos e esses governadores, muitos, não estão observando esse mistério. Estão tomando decisões, às vezes, muito precipitadas e prejudiciais ao conjunto do povo brasileiro. Muitas das vezes, medidas desnecessárias, exageradas, que prejudicam o hoje e o amanhã. Meus amigos e minhas amigas, nós estamos diante de uma pandemia do pânico, uma pandemia da desgovernança. É uma ambiência própria para o pior, para estovar a democracia. Anote aí, a minha preocupação é muito grande com o Covid-19 e com outras moléstias que podem atacar, principalmente nessa época. Mas a minha preocupação maior hoje é com a democracia. A democracia, tem muita gente brincando com a democracia. Não sabendo eles que nós temos à espreita aí muitos setores que querem garrotear, pegar as instituições e submetê-las ao seu capricho, ao seu talante. É isso que acontece, meus amigos. Então nós temos que ter um olho no peixe e outro no gato. Temos que estar atentos para não incorrermos em erros como no passado. Não se brinca, meus amigos, com a força. As nossas instituições estão fortalecidas, mas não são fortes o suficiente para conter uma epidemia, sim, de autoritarismo que pode surgir a qualquer momento. Isso nos amedronta, isso nos deixa preocupados, porque é uma realidade. Meus amigos e minhas amigas, vamos torcer para que os dirigentes desse país, em todos os âmbitos do município, a União, se entendam para o bem e o benefício do povo brasileiro. Voltarei, meus amigos, em outra oportunidade, se Deus permitir, em nome de Jesus, graças a Deus. Que Deus nos abençoe, nos dando saúde a todos e nos livrando desse Covid-19, que é uma lástima, que é um perigo para todos. Muito obrigado.